Bom pessoal, esse é o canal TBA, Teologia, Bíblia e Apologética, dando continuidade aí mais a uma série falando sobre o liberalismo teológico. A gente já vem discutindo, né, alguns pontos sobre o liberalismo teológico e também a importância de se conhecer o liberalismo teológico para os dias atuais. Demos também continuidade sobre o pai, né, do liberalismo, que é justamente o Friedrich Schleiermacher. Segundo o vídeo, a gente tratou um pouquinho sobre o método, né, crítico histórico, que foi justamente as lentes, né, pelos quais os teólogos, na verdade, eles se definharam, né, para poder realmente ter uma interpretação a respeito das escrituras sobre o contexto daquela época. E também falamos, né, também no vídeo sobre os principais contextos, né, em que a teologia liberal ele teve início, que é justamente o contexto ceticista, onde teve várias efervescências na área da ciência, da política, e como esses contextos acabaram realmente influenciando a teologia como um todo, né? Eu até falei nos vídeos, na verdade, anteriores, que aonde a mudança, né, na área científica, na área cultural, consequentemente essas influências, né, ele acaba como que influenciando também a igreja. Uma vez que a igreja faz parte da sociedade, uma vez que há mudança no meio acadêmico, nas áreas acadêmicas, né, e essas influências e esses pesos, na verdade, de modificações, ele acaba como que influenciando não só a sociedade, mas também a igreja, que foi o que o liberalismo, de certa forma, ele aconteceu, né, por vários teólogos, né, e consequentemente falei aqui um pouquinho sobre o início, né, desse surgimento da teologia liberal, que inicia aí realmente na Alemanha, pasme, né, onde ocorreu na verdade aí a, a reforma protestante, né, que é justamente uma espécie de racha, né, e um desvínculo com o evangelho que já estava na verdade morto, né, através do catolicismo romano. E o Martinho Lutero, né, ele por sua vez, ele através da reforma, né, ele meio que rachou, né, essa linha de pensamento teológico que já estava num processo de estagnação, de paganização e tudo mais. E devolveu, na verdade, à sociedade aí o direito, né, da liberdade de pensar, liberdade política. A reforma protestante ele não só trouxe uma liberdade religiosa, gente, mas também uma liberdade política, liberdade econômica, liberdade filosófica e tudo mais. Teve várias influências, né? Mas ele nasce aí a respeito da reforma protestante. Algumas pessoas pensam que a reforma protestante foi só um movimento religioso, mas na verdade não foi, né? Sua influência vai muito mais além da questão religiosa e tudo mais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre três pioneiros, né? Bastante importante. Eu poderia falar de mais liberais também, teólogos liberais, mas o tempo é muito curto, né? E a gente não vai também se esmerar todos eles, apesar de ser um assunto bastante longo e complexo. Tem muita gente realmente aí para falar, gente. E eu vou falar sobre esses três pioneiros. Outra coisa também que no vídeo eu vou deixar bastante ciente é que eu não vou se esmerar, se aprofundar tanto, né, sobre a autobiografia desses homens, mas sim nos pontos principais, né, que deram aí, ou que estabeleceram, na verdade, as bases para que posteriormente os teólogos, né, posteriores trabalhassem melhor essa questão e fizeram com que esse método histórico crítico, né, fosse mais definhado. Depois desse vídeo, né, eu vou tratar um pouquinho sobre o autor, né, um dos grandes influenciador, né, desse método histórico crítico, que foi o Rudolf Bultmann. Depois de Rudolf Bultmann, né, eu vou falar sobre a neo-ortodoxia, que foi justamente uma espécie de método, eu diria, da teologia, e sobre a influência também, claro, né, da filosofia, né, foi um método bastante influenciado também pela filosofia, mas que tentam, né, estabelecer aí uma conexão, tenta preservar, na verdade, aí alguns textos da Bíblia, né, alguma importância que a Bíblia tinha para a sociedade. A gente vai entender o porquê da ortodoxia. Três proeminentes, né, teólogos, que é o Karl Barth, que é o pai da neo-ortodoxia, e Emil Brunner. Fala um pouquinho sobre os dois e, consequentemente, a gente fecha esse assunto e a gente vai dar continuidade a outros vídeos e outros temas correlatos, tá? Então,
O primeiro pioneiro, né, desses três que eu gostaria realmente de falar é o Richard Simon, né? Ele nasceu aí por volta de 1712 e morreu aí em meados de 1838. Ele era o padre, né, na verdade, iniciador da exegese bíblica da Igreja Católica. Nasceu em Dopes, né, Normandia, e ele foi estudioso do grego e humanidade. Ele viajou a Paris, para vocês terem uma ideia, porque ele era a tendência dele, na verdade, era aprender duas línguas, né? Uma dessas línguas era justamente o hebraico e o siríaco, que na época ele não tinha tanta propriedade, mas ele tinha muita vontade de se conhecer. Então, qual é a importância, gente, do próprio Richard Simons? Primeiro, ele escreveu duas obras, né, que deram aí, ou que estabeleceram as bases, né? Eu digo assim, são três pioneiros que eu coloquei, gente, porque ele foi, na verdade, os principais iniciadores desse processo, né? Que posteriormente ele vai ser trabalhado mais definhado, a respeito de alguns particulares do método crítico histórico, sobre a crítica das fontes, crítica das formas e tudo mais. Aquela discussão que a gente discutiu aí nos vídeos anteriores, tá? Então, há duas obras, né, que a gente pode destacar aqui. Primeiro, Críticas do Antigo Testamento. Nesse livro, na verdade, ele questiona, né, a ideia de que o livro não foi escrito por Moisés por conter divergências de estilos. O Richard Simons, ele entendia que quando lia, na verdade, o livro de Moisés, ele entendia que o livro de Moisés existia muitas discrepâncias em termos de estilos, né, essas divergências literárias e tudo mais, que posteriormente ele vai ser chamado aí da crítica das fontes, né? Ou seja, ele questiona a fonte principal, que é justamente Moisés. Hoje o consenso teológico, né, e sempre houve, na verdade, por parte realmente dos judeus, né, dos escribas e de todos os escritores veterotestamentários e também neotestamentários, alega, sim, a evidência de que o próprio Jesus, até evidências escriturísticas de que o próprio Jesus, ele sim, alega que foi o próprio Moisés que ele escreveu o livro do Pentateuco, né? Para os irmãos que não sabem o que é o Pentateuco, trata daí dos 5 primeiros livros, né, do livro da Bíblia, que começa em Gênesis e termina em Deuteronômio. Então, o Richard Simons, ele questiona, né, de acordo com essas divergências de estilos, e essas divergências fizeram, na verdade, com que essas ideias, né, de que essa autoria não seja propriamente dita do livro referente aos escritos, né, referente ao próprio Moisés. E você tem um outro pioneiro, né, apesar do Richard Simons, né, o próprio Simons, ele ter escrevido 3 críticas, uma falando sobre a crítica do Antigo Testamento e a crítica do Novo Testamento, o Antigo e Novo, mas eu acho que o maior peso, na verdade, de influência, né, ele vai aí sobre a crítica das fontes em relação à autoria de Moisés, onde que ele questiona. Então você tem um outro pioneiro chamado Jean Astruc, né? Ele nasceu aí por volta de 1766, 16, né? Eu acho 1684, né, aproximadamente, e por volta do ano 1766, né, mais ou menos. Ele era francês e a sua bagagem era muito grande, né? Ele era médico, escritor, professor, teólogo, né? E também exegeta. Os irmãos sabem que exegeta, na verdade, é aqueles que lidam, né, diretamente com os originais, com grego, hebraico e aramaico. Aqueles que têm propriedades, na verdade, de fazer textos bíblicos e tudo mais, mexem diretamente com as línguas originais da Bíblia. Pois bem, então, qual era a importância, né, eu diria, para se estabelecer esse método da teologia liberal a respeito do Jean Astruc? Em sua obra, né, Conjecturas, nessa obra ele enfatiza que Gênesis 1 e 2, né, era escrito por 2 autores diferentes. E eu explico, na verdade, aí por quê. Sua tese era que a forma Elohim e Yahvé era evidente em suas distinções, né? Você pega Gênesis tem um capítulo 1º e tem um capítulo 2º, né?
Quando você lê o primeiro capítulo de Gênesis, né, para que a gente possa explicar e entender como era a linha de pensamento do Astruc, é que o primeiro capítulo de Gênesis, toda vez quando o autor ele se refere, na verdade, à pessoa de Deus, ele se refere com a expressão Elohim, né? Ele não vai, que é justamente a expressão geralmente aí traduzida, né, nas nossas Bíblias como Senhor. E o segundo capítulo, né, de Gênesis, ele traduz essa palavra, ele substitui, na verdade, aí, a expressão Elohim com Yahvé, que justamente algumas traduções tem Javé, né, e tudo mais. Ou as várias, na verdade, traduções, eles consecutivamente, ele fala sobre isso. Só que o detalhe, gente, é que tem essa divergência de escrito, né, onde ele substitui a palavra de Deus em um capítulo e posteriormente o outro. Ele deu a entender que o livro, na verdade, de Gênesis, né, ele teve mais autores, né, além do próprio realmente Moisés. E é interessante que existia na época, né, outros definharam de que o livro de Moisés ele tinha três tipos de características, né, principais. Você tem a característica aí eloísta, javista, que ele vem na verdade de Javé, e deuteronomista, né? A questão na verdade de deuteronomista, ele se refere mais ao fato de que alguns itens, na verdade, de sacrifícios e algumas relações com o exercício sacerdotal, ele já era evidente dentro, né, do próprio contexto do livro realmente de Gênesis. Por isso que os escritores liberais, ele dá essa tríplice, na verdade, característica a esse livro. E o John Astruc, né, ele meio que dá início, né, a essas ideias, e essa tese, né, influenciou muitos, né, racionalistas depois, né, principalmente alemão. Você tem aí o Johann Gottfried Eckhart, e você tem o Karl Grafe, né, que nasceu aí por volta de 1869 para 1815 aproximadamente para 1869, e morreu nessa faixa etária. Viveu nessa escala ou nessa janela do tempo. O terceiro pioneiro, na verdade, ele tem mais destaque, né, nessas questões, né? Ele teve uma influência também maior, né? E não é à toa, na verdade, que ele recebe também de um teólogo, né, que ele faz parte, na verdade, da teologia liberal alemã, né? O palco em que aconteceu aí a reforma protestante. Johann Salomon Semmelweis, né? Ele era teólogo, luterano, alemão, desenvolveu os principais, né, os princípios, na verdade, da crítica textuais da Bíblia. E procurou distinguir duas religiões, né? A primeira, uma privada, e a outra pública, sendo que a primeira uma questão de coincidência e a segunda assuntos de natureza política, né? Ele meio que divide aí as religiões, uma sobre um contexto, na verdade, político, e outra sobre o contexto público. As obras do próprio Semmelweis, gente, ele escreveu em torno, né? Então, para você ver o destaque que ele teve, na verdade, na história do liberalismo teológico, né? Ele não teve, como é que eu posso dizer, bicho? Ele não era à toa, né? O homem escreveu em torno de 171 obras, nas quais defende, né, uma reforma radical na teologia, exigida pela ciência. Foi o primeiro a distinguir entre religião e teologia. Eu já falei isso, né, várias vezes nos vídeos, na verdade, anteriores, de que a ideia, na verdade, de entender ciência juntamente com essa questão de religião é coisa completamente incompatível, gente. Ciência, religião e religião, né? Os teólogos liberais e também os grandes ceticistas, racionalistas, né? Você tem aí Baruch Spinoza, já falei sobre ele. Os caráteres antes-sobrenaturalistas, que posteriormente a gente vai fazer um vídeo, né, sobre a questão dos milagres. Eu estou até me preparando também para a gente dar continuidade a questão sobre o próprio John Locke, né?
ah, que foi um dos racionalistas também, mas eu queria me deter em dois pontos, né, quando eu for discutir sobre isso, sobre esse caráter anti-sobrenaturalista, que é justamente a do David Hume e também do Immanuel Kant. Então, são pessoas, na verdade, que trabalharam fortemente para poder rachar, né, e separar. É interessante que as grandes escolas hoje, né, que recebe na verdade um dos maiores títulos aí, uma das maiores academias como Yale, você tem Harvard, a Oxford, tantas e tantas faculdades que existem, gente, eles existiram, na verdade, não foi para poder estagnar a população com uma forma atrasada, de que essa ideia que se diz, na verdade, do cristianismo, que o cristianismo ele atrasou a população, com ideias completamente mitológicas e tudo mais. Isso é uma balela muito grande, gente. As maiores faculdades, a gente tem até vídeo aqui no canal do presbítero Wilson Salles, né? Falando sobre a história realmente do ateísmo. Você vê que essas ideias ela não se sustenta, né? Historicamente realmente falando. E o Salomão Semele, eles, na verdade, chegou, na verdade, a concluir em muitas dessas obras de que tinha, na verdade, que haver uma reforma política, tinha que haver uma reforma na ciência, né, exigida por essas novas, com as lentes, na verdade, dessas novas teologias, e que essas novas teologias que estavam surgindo que deveria, na verdade, ser o ponto forte, né, já que a ciência racionalista, a ciência positivista, empirista, né, e estava bastante no auge, e a teologia naquela época teria que se moldar, evidentemente, com as novas ciências que estavam realmente surgindo na época. Foi o primeiro também a lançar as bases, né, para o método histórico crítico, através da sua teoria da acomodação. Eu vou falar um pouquinho sobre essa teoria, na verdade, da acomodação, quando eu for falar um pouco sobre do próprio Rudolf Bultmann, né? Ele chamava isso de exegese científica, né? O que era a exegese científica? Era o meio pelo qual as pessoas, na verdade, começavam a analisar, né, esses parâmetros do caráter sobrenatural sobre um ponto de vista cientificista realmente da época, né? Então, todas as questões que estavam contidas verdadeiramente na Bíblia, se passasse pelas leis matemáticas, nesse caso, empirista, se passasse pelo lado racional ou científico, nesse caso, racionalista, né, que não passasse, na verdade, por esse método, ele deveria ser colocado para trás como algo ultrapassado, mitológico e tudo mais. Então, todas essas questões, né, que foram levantadas, né, por muitos cientistas realmente que tem, na verdade em relação à Bíblia, você tem um caráter sobrenatural. A ideia de que Jesus andou por cima das águas, isso é tudo balela, isso é tudo anti-sobrenatural. A ciência não dá para provar isso. Aquele caráter de que coxo, né, começou a andar, cegos começou a ver, né? A Bíblia conta vários tipos de milagres, de que pessoas que estavam mortas começaram a ressuscitar. O cientificismo da época, na verdade, não evidentemente admitia esse tipo de coisa como sendo verdadeira. Então essas coisas deveriam ser jogadas para trás como questões hipotéticas. A conclusão que eles chegaram é que os próprios discípulos, né, eles meio que inventaram essas questões para que essas evidências se tornassem um peso, né, muito grande, e que a sua influência, né, tivesse aí um destaque e fosse propagado maior, querendo aí, na verdade, ratificar de que o cristianismo, né, ele era verdadeiro e tudo mais. Geralmente era essa a discussão, né, que existia realmente naquela época. Então foi o primeiro a lançar as bases para o método histórico crítico, né, através dessa teoria da acomodação. Isso era chamado também de exegese científica, né, que é justamente esse método histórico crítico, onde ele analisava a questão autoral, né, a críticas da forma, a crítica das fontes e tudo mais, né. Essas eram as lentes pelo qual o próprio Salomão Semele, né, ele enxergava
o ponto de vista teológico, né, ou que deveria, ou que eles defendiam, na verdade, né, quando eles iam estudar realmente a Bíblia. Outra coisa também é que ele fez distinção entre palavra de Deus como forma, né, e outra coisa que ele distinguiu também é escrituras, né. A leitura, na verdade, que o Semler ele faz é mais ou menos o seguinte, é que é, existe uma distinção muito profunda quando a gente coloca esse método histórico crítico. É que essa Bíblia, na verdade, que a gente tem, a gente deve saber distinguir o que é palavra de Deus e, no mesmo tempo, a Escritura. O que é palavra de Deus? Era a forma como Deus ele se revelava para os autores. Isso sim era a palavra de Deus. Você tem vários profetas recebendo a revelação de Deus, direta de Deus, que é o caso, por exemplo, de João na ilha de Patmos, né? Recebendo aí o Apocalipse. Você tem a revelação de Jeremias, você tem a revelação aí, vários autores tiveram grande destaque em visões, assim como Isaías. Então, o que era que Salomão entendia? De que essas revelações, né, de Deus, ainda bem que ele acreditava, apesar que nem todos, né, evidentemente acreditavam nisso, mas pelo menos o Salomão Semler ele acreditava que Deus ele sim podia na verdade se revelar para os escritores da Bíblia. Só que ele fez também distinção. A forma como Deus ele se revelava, isso sim era verdadeiro, era coerente. Só que quando esses autores ele pegava essas informações e ia escrever, né, a sua forma escrita, essa forma escrita ele é o que? Errante, ele é falível, sujeito a erro e sujeito a contradição. Deus se revelou numa criatura, na verdade, uma criatura imperfeita, capaz, na verdade, de errar, capaz, na verdade, de cometer equívocos e erros, e a compreensão que ele tem de Deus, de fato, é uma compreensão ilimitada, e, consequentemente, ele, evidentemente, ia cometer erros. Então, a Bíblia está cheia de erros, a Bíblia está cheia de contradição, a Bíblia está cheia de equívocos literários, históricos, culturais, né? Há erro de discrepância. Então, Salomão Semler, ele acreditava de que esse material imperfeito, na verdade, que está sobre a nossa condição, ele traz, na verdade, a ideia de que ele foi escrito por homens imperfeitos, né? E completamente errantes. É claro que essa teologia ela foi discutida muito posteriormente sobre o caráter, né, da infalibilidade e também da inerrância bíblica, né? Tem até um vídeo também no canal onde eu trato, né, essas duas distinções do porquê que a igreja hoje, né, o consenso é muito grande também, não sobre os grandes apologistas, há muitos apologistas que, principalmente os americanos, né, não acreditam muito na infalibilidade e inerrância das escrituras. Eles acreditam sim que a Bíblia foi inspirada por Deus, né, mas que seu caráter não é inerrante e nem tampouco infalível. Há muitos teólogos, até mesmo grandes apologistas, né, e até mesmo de peso, não acreditam nessa ideia. Claro, não chega a esse consenso que o próprio Salomão Semler realmente ele teve. Mas muitos teólogos, na verdade, aí ele compreende, né, de que a Bíblia ele sim possui erros, mas não dá, eu particularmente não tenho como, na verdade, entender que a Bíblia está cheia de erros e equívocos, né, e chegar a dizer que ela é a palavra de Deus ao mesmo tempo, né. Os grandes apologistas, até mesmo defensores de uma teologia ortodoxa, né, uma teologia clássica, né, uma teologia verdadeira bíblica, mesmo assim admitem que, embora que a Bíblia ela é inspirada por Deus, seus autores foram inspirados verdadeiramente por Deus, porém admite que ela não é completamente infalível, né, tudo mais, não é falível, né, ela tem erros. Então justamente é isso aí, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de avaliar, né, se possível dê um like, comente, vocês podem, discorda de mim, pode colocar aí, né, nos comentários abaixo, e assim a gente vai dar continuidade. Né? Falei um pouquinho sobre a importância também de se conhecer o liberalismo teológico, né, que é bastante importante, porque essas novas teologias que estão, na verdade, no nosso meio, parte dessas propriedades ele tem influência não só na filosofia ceticista, racionalista, empirista, né, mas também ele tem influência nos grandes desenvolvedores dessa teologia liberal, que ela não é de hoje, né, mas que faz há um bom tempo. Né? Espero que vocês tenham gostado.
Não se esqueça novamente de avaliar, se possível comentar, dê um like, interaja, sabendo e fazendo isso, né, você vai dar aí não só uma legitimidade, né, a esse conteúdo, e vai fazer com que esse conteúdo também ele chegue a mais gente. Então, compartilhe, dê um like, comenta, se inscreva. Então, é uma forma, na verdade, de que esse progresso, né, principalmente por parte realmente do Reino de Deus, que é justamente o meu propósito, né, em alertar sobre esses pilares, né, que já foram defendidos, e alertar para uma igreja hoje que estão nascendo, para que eles possam, na verdade, ter cautela e ter cuidado, porque essas novas teologias já foram discutidas, elas já foram banalizadas, né? Hoje, quem fala hoje praticamente das teologias de Rudolf Bultmann, né? Rudolf Bultmann é um dos ícones hoje da teologia liberal, né? Então, teologia liberal, embora que ele seja bastante eminente nos dias atuais, mas trata-se, gente, de uma teologia estatisticamente ou cientificamente falida, né? Um método falido, né? E por aí vai. Vou falar um pouquinho sobre os efeitos, né, que o liberalismo teológico causou quando for falar da neo-ortodoxia e posteriormente, tá, gente? Então, fique na paz, fique com Deus e até a próxima.